Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma análise rapidinha de uma redação nota 1000, tá? O tema é evasão escolar. Evasão escolar. Olha, eu falei para vocês que uma redação, na introdução, eu já dei uma aula só de introdução. Tem que ter contextualização, tem que ter o tema, tem que ter os argumentos e tem que ter a tese. A contextualização é a mesma coisa que repertório sociocultural, história, alusão histórica, música, citação, filme, série, filme, ok? Então vamos ler aí rapidamente. E também tem que ter o tema, tem que ter aí os argumentos e a tese. No livro Conto de Escola do Machado de Assis, retrata-se a história do protagonista Pilar, o qual ficava desmotivado de ter que permanecer em sala de aula e ambicionava estar na rua em vez de estudar. Olha, pessoal, base disso é o que os nossos alunos sentem, né? Nós temos aí o analogamente, que é um conectivo, quer dizer, da mesma forma, comparando. Isso acontece não só na ficção, acontece também, assim como acontece com o personagem principal, acontece com muitos brasileiros que têm vontade de abandonar o colégio. Vocês perceberam que lá nós usamos a evasão escolar. Aqui ele usa, no lugar de evasão escolar, ele usa abandono, né? Abandonar o colégio. Né, estratégia ótima para apresentar o tema. Então, ele usou sem falar da palavra explícita, ele usou um sinônimo. Parabéns. Aí, nós vamos os argumentos, ele tem dois, insuficiência estatal, e a próxima é entrada precoce no meio laboral. Temos, então, a contextualização, o tema, aí a questão da problematização do tema, apresentação do tema, nós temos aí também os argumentos, e aí nós vamos ter uma coisa que se chama tese. Eu já expliquei em um outro vídeo que tese é opinião. O texto dissertativo argumentativo não pode ter só repertório. Quando tem só repertório, é um texto expositivo. Você sempre vai ter que dar a sua opinião e depois comprovar a sua opinião com o repertório, ok? E como que eu sei que é uma tese? Porque aqui apresenta um juízo de valor, olha, representa um grave atraso nacional, opinião, representa um grave atraso, são palavras adjetivadas, né, de adjetivação, grave, ruim, péssimo, difícil, né, que fazem aí toda essa questão da tese ser a opinião e juízo de valor próprio, né? Aí nós temos desenvolvimento. Eu vou falar rapidinho, porque esse vídeo não pode ficar longo, ok? O que tem que ter em um texto no desenvolvimento? Tópico frasal. Gisele, o que é tópico frasal? Anota aí. Tópico frasal é falar o tema, apresentar o tema que você vai defender naquele parágrafo. Aí nós temos aí ineficiência governamental. É o primeiro argumento que foi tratado aqui no nosso... É o primeiro tema, é o primeiro argumento que nós tratamos aqui na introdução, ok? Aí... ele vem lá com o repertório, primeiro ele vem com o tópico frasal e depois uma explicação, aprofundamento. O aprofundamento, ele não deve ser só por uma questão de repertório, porque senão vai ser um texto expositivo, você só está expondo a opinião dos outros. É um texto dissertativo argumentativo, porque é sua opinião. Então, perceba bem que na segunda parte aqui, que está de azul, esse fato, né? Aí tem um conectivo esse fato ocorre, aí em primeiro plano aqui outro conectivo. Esse fato ocorre uma vez que há uma rede precária de transporte, principalmente em áreas rurais, que dificulta, né, as idas e voltas diárias.
Essa é a opinião do autor. Para comprovar a opinião do autor, o que ele faz? Ele vem nesse sentido, aliás, aí ele coloca a consequência da falta da eficiência do governo nessa história aí. Aí ele fala assim, ó, nesse sentido, muitos deles acabam precisando acordar bem cedo, enfrentar a má qualidade dos ônibus, são caros. Quer dizer, ele dá o problema e dá a consequência do problema. Aí, além disso, além de colocar a consequência do problema, ele vem com o repertório, né, sempre comprovando o que ele está falando, o repertório que ele está falando. E ele utiliza uma coisa que eu amo, que é a Constituição Federal, eu já falei para vocês. Lê pelo menos o artigo 6º e o artigo 5º, tá, pessoal? Bacana demais. Isso pode ser evidenciado uma vez que, de acordo com o G1 e com a Constituição Federal. Então, olha, tópico frasal tem que ter a sua opinião, o seu aprofundamento sobre o tópico frasal, tem que ter uma consequência ou uma exemplificação do seu tópico frasal e tem que ter o repertório sociocultural, quer dizer, a contextualização. Tem que ter esses pontos, ok? Então, vamos para o próximo aí, que é o segundo aí, ver se tem tudo isso de novo. Aí, vamos lá, o que acontece? Nós temos aí o tópico frasal, que vai trazer aí, qual que é o tema meu? O segundo era o mercado de trabalho, né? O estudo, entrada precoce no mercado de trabalho. Lá falou sobre laboral, né? Questão laboral. E aqui usa outra palavra, usa sinônimos, né? Para ter aí a questão da coesão. Agrava ainda mais a saída deles, ok? Aí ele vem exemplificando com as palavras do autor, com a palavra do autor, ele vem exemplificando, olha, esse cenário se dá sempre com os conectivos, olha, além disso, além da questão da ineficiência, tem a questão da entrada precoce do trabalho, esse cenário se dá, pois muitos alunos de baixa renda precisam. Aí, o que ele faz? Ele usa o repertório sociocultural aqui, ó. Prova disso é que o segundo jornal da Gazeta cerca de 25%, né? Cerca de 25% dos indivíduos que deixam de estudar no país fazem questão, né? Ele utiliza aí um argumento de autoridade baseado numa informação de estatística de um jornal. Aí é repertório sociocultural. Aí ele traz a consequência, olha, ele traz a consequência disso tudo. Então não pode faltar em argumentos. Tópico frasal, primeiro de todos, tá? Você aprofundar com as suas palavras, você trazer um repertório sociocultural, sua contextualização ou uma exemplificação, ou alguém que fale sobre aquele assunto, explicando aquele assunto, né? Exemplificando ou explicando aquele assunto com um repertório social, sociocultural e a questão da consequência do problema. Sempre que vai ter que ter esse, então. Nós vamos ter aí tópico frasal, exemplificação ou explicação, aprofundamento do tema. Nós vamos ter uma comprovação através de uma questão de um repertório sociocultural e consequência do problema. Espero ter ajudado vocês, pessoal. Até a próxima, viu?